A guerra na Ucrânia se aproxima de completar 30 meses sem qualquer perspectiva de ponto final. E o mês de maio foi um dos mais sangrentos desde o início do conflito. Segundo a Organização das Nações Unidas, pelo menos 174 civis foram mortos, o maior número mensal desde junho do ano passado. E veja, estamos falando apenas de civis. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia continuam prometendo lutar até a vitória final. A partir de hoje, o CNN Prime Time exibe a série O Futuro da Guerra, com o correspondente internacional da CNN Brasil em Londres, Américo Martins. Em 5 reportagens especiais, vamos mostrar como está a situação no país, como é a vida das pessoas depois de mais de 2 anos de conflito e quais as implicações de uma eventual vitória russa. O Américo esteve na Ucrânia a convite do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. E neste primeiro episódio, ele vai mostrar como o país enfrenta seu momento crucial, castigado por tanta destruição. Em 2022, a Ucrânia ganha o centro do mundo. 10 dias depois de a Rússia invadir o país vizinho, o exército de Putin conquista Kherson, a primeira grande cidade a cair no domínio do Kremlin. Mais 8 dias se passam até que uma imagem corre o mundo. A foto de uma mulher grávida e ferida ganha intensa repercussão. É o resultado de um ataque russo a um hospital infantil e maternidade na cidade de Mariupol. E assim, semana a semana, as atualizações se tornariam cada vez mais impactantes. A guerra tem seus motivos particulares, de ambos os lados. Mas como tudo isso vai terminar? Uma pergunta que todos se fazem. E foi assim, para falar de futuro, que eu embarquei para a Ucrânia pela segunda vez desde o início da guerra. Estou aqui no aeroporto de Luton, que é uns 55 quilômetros mais ou menos ao norte de Londres, e eu para Moldávia, que é um país que fica ao lado da Ucrânia. Por quê? Porque o espaço aéreo da Ucrânia está completamente fechado desde o início da guerra, então a gente vai ter que entrar por terra. Estou indo para Moldávia e de lá a gente vai passar pela fronteira. Aqui, militares ucranianos tomaram o controle total das fronteiras. Cada um que entra ou sai do país é revistado minuciosamente. Eles temem que agentes russos possam se infiltrar e sabotar o seu esforço de guerra. Nossos passaportes são conferidos. Procedimentos legais feitos. Então, finalmente somos liberados. Fiquei parado 2 horas na fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia para a checagem dos passaportes, e os militares ucranianos também checam literalmente todas as malas, todos os veículos de quem entra no território. E agora, 2 horas depois, já estamos andando e vendo aqui o território ucraniano. A beleza dos campos na área de fronteira logo dão lugar aos sinais de destruição.
É impossível não perceber isso. Todas as regiões da Ucrânia foram atacadas nesta guerra, mas as mais atingidas são o leste e o sul do país. Uma das cidades que mais sofreu é Odessa, terceira maior cidade ucraniana e primeira parada de minha viagem. Conhecida como Pérola do Mar Negro, ela é um ponto estratégico. É em Odessa também que podemos ver em primeira mão o sofrimento das famílias. Quase todos conhecem alguém que foi morto no conflito. Essa ala desse cemitério aqui mostra muito do que é a realidade da guerra. Todas essas pessoas enterradas aqui são soldados que morreram na frente de batalha enfrentando os russos. Até agora não se sabe exatamente o número de mortos do lado ucraniano e nem do lado russo. A maior parte das estimativas mostra que os russos morreram em muito maior número do que os ucranianos. As covas abertas à espera dos mortos dão uma ideia da ferocidade da guerra. O número de mortos e feridos é segredo de Estado. Esta mãe vem ao cemitério todos os finais de semana. Ela descreve como o filho, de 23 anos, morreu. Ela conta que ele foi atingido por estilhaços nas costas e na cabeça e ficou em coma, mas nunca se recuperou. Para ela, nada justifica os esforços e as vidas perdidas. A matança, no entanto, vai muito além da linha de frente. Milhares de civis já foram mortos desde o início do conflito. A Rússia segue dizimando vilas e cidades. Na região de Kherson, parcialmente ainda ocupada pelas forças russas, o vilarejo de Posad-Pokrovsky ficou quase completamente destruído. Esta é uma vila que fica a apenas 20 quilômetros de onde estão estacionadas as tropas russas. Eles estão ocupando a parte de Kherson a 20 quilômetros naquela direção. Na verdade, os russos chegaram a invadir e tomar essa pequena cidade. É um pequeno vilarejo que no início da guerra tinha um pouco mais de 2.000 habitantes. Muitos prédios foram completamente destruídos, como esse daqui. Este era, na verdade, um jardim de infância. Então, muitos habitantes aqui, a população civil, veio tentar se proteger, mas muitos deles foram atingidos nesse prédio que acabou sendo completamente destruído. Praticamente todas as casas desse vilarejo também foram atingidas com a invasão dos russos. Apesar de tanta destruição e sofrimento, o povo de Posad-Pokrovsky diz não temer que os russos voltem a tomar a sua vila. O vice-governador da região de Kherson diz que a Rússia é um estado terrorista e que os militares russos chegaram e começaram a matar os moradores. Segundo ele, agora as pessoas voltaram e começaram a reconstruir suas casas. Ele diz que acredita na vitória e que a Ucrânia será capaz de expulsar o inimigo dessas terras. O presidente Putin afirma que a invasão da Ucrânia era necessária para proteger russos étnicos que corriam o risco de genocídio no país vizinho. Ele também afirma que a pretensão da Ucrânia de entrar para a OTAN é um risco à segurança nacional da Rússia. O Banco Mundial estima que seriam necessários quase 500 bilhões de dólares para a reconstrução da Ucrânia nos próximos 10 anos. Mas esse número pode subir ainda mais.
já que não há nenhuma perspectiva de um fim próximo para o conflito.